Imagine-se em alto mar, sobre um navio de madeira rangente, cercado de homens mal cheirosos, com dentes faltando, roupas sujas e olhares desconfiados. As ondas balançam violentamente o convés enquanto o vento frio corta sua pele. Você sente o cheiro de sal misturado ao fedor de corpos sem banho há semanas, rum derramado, pólvora e comida estragada. Romantizar a vida pirata pode parecer divertido nos filmes, nas séries e nos livros, mas a realidade era assustadora, desconfortável e, muitas vezes, brutal. A vida de um pirata no século XVII e XVIII estava muito longe de ser uma aventura glamurosa, cheia de tesouros, mapas secretos e liberdade sem consequências. Neste vídeo, você vai descobrir, detalhe por detalhe, por que ser um pirata era uma das piores escolhas que alguém poderia fazer. Prepare-se, porque ao final, você vai entender exatamente por que você jamais sobreviveria sendo um pirata. E claro, tudo isso narrado em um tom leve, relaxante, para você aprender, se entreter e, quem sabe, até pegar no sono. Começando pelos aspectos mais básicos. Vamos falar sobre comida. Sim, algo tão simples e essencial era um verdadeiro pesadelo a bordo de um navio pirata. Esqueça aquele banquete que você viu nos filmes, com pernas de peru, pão fresco, queijo e vinho. A realidade era muito mais cruel. A dieta de um pirata consistia, na maioria das vezes, em biscoitos duros, chamados de biscoito de mar, feitos basicamente de farinha e água. Eles eram tão duros que frequentemente precisavam ser quebrados com o cabo da faca ou até com o cano de uma arma. Além disso, vinham recheados. Não com chocolate, mas com larvas e insetos que se desenvolviam dentro deles com o tempo. E os piratas? Simplesmente assopravam os bichos e comiam. Quando havia carne, geralmente era salgada, extremamente dura, e muitas vezes já começando a apodrecer. O mesmo valia para o peixe. A água potável era armazenada em barris, que com o tempo desenvolviam um cheiro horrível, ficavam esverdeadas, e ainda assim, era tudo o que tinham. O rum, na verdade, não era apenas um luxo ou diversão, era uma necessidade. Misturar rum na água ajudava a matar alguns dos germes, melhorando minimamente o gosto e a segurança daquele líquido. Mas não era só isso. O problema se agravava com a total ausência de vitaminas. As viagens podiam durar meses, e a falta de frutas frescas levava ao temido escorbuto. As gengivas começavam a sangrar. Os dentes caíam. Apareciam manchas roxas na pele, e o corpo lentamente se deteriorava até a morte, se nada fosse feito. Agora, imagine lidar com isso tudo enquanto seu corpo tentava sobreviver a doenças constantes. A bordo de um navio, você estava exposto a disenteria, febre tifoide, malária e, claro, infecções. Cortou o pé em uma farpa de madeira? Pode parecer algo bobo, mas sem antibióticos, sem médicos treinados e sem higiene, isso poderia ser uma sentença de morte. O tratamento padrão para infecções graves? Amputação. Sem anestesia. Apenas rum, uma tábua para morder e esperança de que você não morresse de choque, dor ou infecção generalizada. E quando falamos de acidentes, eles não eram poucos. Mastros quebravam, canhões explodiam, quedas eram comuns e qualquer erro podia ser fatal. Até mesmo as brigas internas terminavam frequentemente em ferimentos sérios. Sim, porque a vida entre piratas não era só amizade e camaradagem. Muito pelo contrário. Apesar do mito de que os piratas eram símbolos de liberdade, a bordo, a disciplina era rígida. Cada tripulação tinha seu próprio código de conduta, e quem desobedecesse pagava caro. Roubar de um companheiro, por exemplo, poderia resultar em chicotadas severas, ser amarrado no mastro sem água sob o sol escaldante, ou até morte. Alguns códigos previam que desertores teriam suas orelhas cortadas, seriam abandonados em ilhas desertas ou, pior, lançados ao mar. O capitão, embora fosse eleito pela tripulação, tinha autoridade quase absoluta durante os combates. Fora das batalhas, as decisões eram tomadas em assembleias, onde cada pirata tinha direito a voto. Isso fazia com que, em teoria, houvesse mais democracia do que nas marinhas oficiais da época. Mas isso não tornava a vida mais fácil. Apenas menos opressiva em alguns aspectos. Agora pense no que realmente movia essas pessoas: a busca por riquezas. Afinal, quem se tornava pirata não o fazia apenas pela aventura, mas pela esperança de enriquecer rapidamente.
Mas aqui vai uma verdade cruel. A imensa maioria dos saques não envolvia baús cheios de ouro, pedras preciosas ou moedas espanholas. Grande parte do que era capturado eram mercadorias comuns: açúcar, cacau, tabaco, algodão, rum e até animais. Quando o ouro e a prata apareciam, a divisão era feita de forma bem estruturada. O capitão geralmente recebia duas partes, os oficiais uma parte e meia e os tripulantes uma parte. Além disso, quem se ferisse gravemente recebia compensações. Um braço perdido poderia valer 600 peças de 8, uma perna, 500, um olho, 100. Mas, após um saque bem-sucedido, o que a maioria dos piratas fazia? Gastava tudo, rapidamente. Ao chegarem em portos como Tortuga, Nassau ou Port Royal, os piratas se entregavam aos prazeres mais imediatos: bebidas, jogos, prostitutas e festas que duravam dias ou até semanas. Era comum que, após esse período, muitos estivessem novamente na miséria e precisassem voltar ao mar em busca de mais presas. Só que sair ao mar não era só enfrentar tempestades e doenças. Havia também as perseguições constantes. As grandes potências, Inglaterra, França, Espanha e Holanda, começaram, no início do século XVIII, uma verdadeira caçada aos piratas. Navios de guerra foram enviados, recompensas foram oferecidas, e dezenas de capitães piratas famosos foram capturados e executados. E se ser pirata no mar era horrível, ser capturado era ainda pior. O destino era quase sempre a forca. Os julgamentos eram sumários, e não havia muita chance de defesa. Muitos foram enforcados publicamente, e seus corpos ficaram expostos em gaiolas de ferro nas docas, servindo como exemplo para quem pensasse em seguir esse caminho. Se por algum milagre você conseguisse evitar tudo isso, doenças, fome, batalhas, perseguições e execuções, ainda assim viveria com o constante medo de traições internas. Amotinamentos eram relativamente comuns. Se o capitão perdesse a confiança da tripulação, poderia ser deposto, morto ou abandonado. Agora, imagine também a constante insegurança estrutural do navio. As embarcações eram velhas, feitas de madeira, e exigiam manutenção constante. Cupins, podridão e danos causados por tempestades ou batalhas faziam parte da rotina. À noite, enquanto você tentava dormir em um espaço apertado, cercado de ratos, piolhos e baratas, o rangido da madeira e o cheiro de mofo lembravam que, a qualquer momento, aquele navio poderia afundar. E sabe aquela história dos mapas do tesouro? Esqueça. Isso é um mito quase completo. Pouquíssimos casos reais documentados de mapas de tesouro existem na história da pirataria. A maioria das riquezas era gasta imediatamente ou trocada por bens. Enterrar tesouros era algo extremamente raro. Os próprios símbolos dos piratas, como a famosa bandeira Jolly Roger, aquela com a caveira e ossos cruzados, tinham uma função psicológica: causar pânico nas tripulações dos navios mercantes. A esperança era que, ao ver a bandeira, o navio se rendesse sem luta, evitando danos e mortes desnecessárias. Funcionava muitas vezes, mas nem sempre. E por que alguém se tornava pirata, afinal? Na maioria das vezes, não era exatamente uma escolha livre. Muitos eram ex-marinheiros que sofreram abusos na Marinha Real, com salários baixos, punições severas e trabalho exaustivo. Outros eram escravos fugitivos, prisioneiros de guerra ou homens que perderam tudo e não viam outra saída. Para eles, ser pirata era escolher uma vida curta, perigosa, mas com uma chance, ainda que mínima, de enriquecer e viver livre, mesmo que por pouco tempo. Com o avanço das marinhas e a repressão cada vez mais forte, a era de ouro da pirataria chegou ao fim por volta de 1730. Capitães lendários como Barba Negra, Charles Vane, Calico Jack e Annie Bonny foram mortos, capturados ou desapareceram. O que ficou foram histórias, lendas, mitos e, claro, uma romantização exagerada da realidade. Se você acha que não aguentaria um dia como pirata, bem, você está absolutamente certo. A fome, as doenças, a violência, as punições, o medo constante da morte, do afogamento, do abandono e da traição transformavam a vida no mar em uma luta diária pela sobrevivência. Ao refletir sobre tudo isso, fica claro que a pirataria, longe de ser uma aventura cheia de tesouros e liberdade,
era na verdade um dos estilos de vida mais difíceis, perigosos e miseráveis da história.